Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais essa noite de estudos. Nós estamos fazendo uma gravação para que fique registrado na nossa playlist como sendo a nossa segunda aula que foi dada no mês de fevereiro. Essa segunda aula, dia 12 de fevereiro de 2020. Para quem não acompanhou o início do nosso curso, essa é a oportunidade. Colocaremos na nossa playlist a segunda aula do curso de Espiritismo, primeiro ano, 12 de fevereiro de 2020. E assim nós vamos ter todo o nosso material completo. Porque quando iniciamos o curso, nós não estávamos fazendo a gravação para ser postado no YouTube. Mas hoje é uma data muito especial. Hoje não é 12 de fevereiro, ficará constando como 12 de fevereiro, mas hoje é 12 de novembro de 2020, aniversário da nossa Casa Espírita. 12 de novembro de 2012 foi o primeiro dia, a primeira noite que tivemos aquela primeira preleção falando sobre a fundação de uma casa espírita. Muito interessante aquela palestra mostrando como a espiritualidade prepara todo o ambiente muito antes. Antes mesmo de reencarnarmos, já estamos comprometidos com essa tarefa. Não é por acaso que nós vamos formando esses grupos com essa mesma afinidade. Mandando um abraço também para Laudináurea, para Jujuco, alguma coisa assim. Não dá para entender muito bem, mas senta-se abraçado. E Laudináurea está perguntando, cadê o nosso irmão? Então, nosso irmão estava aqui de manhã, no nosso café com o Evangelho. No nosso café com o Evangelho, ou melhor, no nosso café com o Evangelho, que é sempre na parte da manhã, é uma dupla, né? Eu e ele. Mas, inclusive, excepcionalmente, amanhã, sexta-feira, não vamos ter. Mas sábado de manhã e domingo de manhã, 10 da manhã, nós estamos aqui. Boa noite, Liete. Muito bom estarmos juntos, mas nós vamos fazer uma prece para que a gente possa iniciar. Vamos do livro Vinha de Luz, vamos abrir uma página do Espírito Emmanuel e Chico Xavier, a mensagem 32. Em nossa luta, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Repetindo, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Paulo. A mensagem tem o título Em Nossa Luta. E Emmanuel diz, em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Associações de forças menos esclarecidos no bem e na verdade, somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia. E aí ele vai colocando a nossa intolerância, mas ele vem caminhando para a reflexão final, dizendo, responde-nos Paulo de Tarso, esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte,
Nossa missão é de amor, infatigável para a vida abundante. Senhor, gratos somos, ó Pai, por estarmos aqui com esse propósito de aprender o Teu Evangelho à luz da doutrina espírita e convidando os benfeitores amigos, essa falange de luz que faz parte da nossa casa espírita, nessa noite tão especial, com muita gratidão em nossos corações, nós vamos dando início e só podemos te dizer: muito obrigado, Senhor. Queridos amigos, dando continuidade, nós vamos ver hoje, 12 de fevereiro de 2020, essa aula foi dada, o módulo 1, roteiro 2, da apostila do estudo sistematizado da doutrina espírita, o tomo 1, que é a apostila que nós utilizamos para o nosso curso do primeiro ano. E nós vamos entrar falando uma introdução ao estudo do Espiritismo. E qual o objetivo? Conceituarmos o conceito e o objeto de Espiritismo ou doutrina espírita. Nós vamos começar refletindo o que seria uma doutrina. Nós falamos doutrina espírita. Seria o quê? Um conjunto de princípios de uma escola literária ou filosófica, de um sistema político, econômico ou outros, ou de dogmas de uma religião. É um conjunto de princípios, é uma doutrina. E a doutrina espírita, ela tem um conjunto de princípios. Tem os princípios que fazem parte dessa doutrina, dessa filosofia, dessa ciência, dessa religião. Um conjunto de princípios. Agora, perguntamos a vocês, espiritualismo. O que é o espiritualismo? Muitos, às vezes, espíritas dizem assim: eu sou espiritualista. Outros, de outras crenças, dizem: eu sou espiritualista. Mas o que é o espiritualismo? O espiritualismo é uma doutrina filosófica que afirma a existência de uma alma imortal no homem. Prestem atenção. Qual é a definição de espiritualismo? Espiritualismo diz que é uma doutrina filosófica que afirma a existência de uma alma imortal no homem. O espiritismo, será que tem também essa afirmação? Isto é, o espiritualismo é de um princípio substancial. Essa existência dessa alma imortal seria o quê? Um princípio distinto da matéria e do corpo. Razão absoluta de ser da vida e do pensamento. Agora, o espiritualismo, ele é o quê? Uma crença. É uma crença na existência de uma alma espiritual, imaterial, que conserva a sua individualidade após a morte. Todo aquele que tem essa crença de que algo sobrevive ao corpo, se ele tem uma crença na existência de uma alma espiritual, que há algo além do corpo, e essa alma imaterial, ela não é matéria, ela é imaterial, e ela conserva a sua individualidade. Ela tem, o corpo perece, mas essa alma, ela continua com a sua individualidade após a morte. Então, isso seria o quê? O oposto
Se eu sou espiritualista, é o oposto do... Muito bem, é isso mesmo, é o oposto do materialismo. Porque o materialismo, ele tem o quê? Qual é a crença do materialista? Ele acredita no materialismo que só existe a matéria, que só existe o corpo físico, que não existe nada mais depois da morte. É o materialismo. O espiritualismo não. Ele tem uma crença de que algo sobrevive ao corpo. Agora, e a doutrina espírita? Nós falamos agora do espiritualismo. E a doutrina espírita? É um conjunto de princípios e leis. Nós dissemos, doutrina, qualquer doutrina, é um conjunto de princípios. E pode ser uma doutrina, como nós dissemos agora, ela pode ser uma doutrina que faça parte de uma escola literária, filosófica, pode fazer parte de uma doutrina que faça parte de um sistema político, de um sistema econômico ou de dogmas de uma religião. Vimos o espiritualismo, vimos o materialismo. E a doutrina espírita? Que é esse conjunto de princípios. Ela é uma doutrina, porque a doutrina é um conjunto de princípios. Ela é um conjunto de princípios e leis. E esses princípios e essas leis da doutrina espírita, diferente, por exemplo, de uma doutrina econômica, de uma doutrina filosófica, de uma doutrina política, esse conjunto de princípios, eles são revelados por quem? Quem é que nos revela esses princípios? Eles são revelados pelos espíritos superiores. Os espíritos superiores é que nos trouxeram esse conjunto de princípios e leis. Ontem, no nosso curso de Espiritismo do 2º ano, nós falamos com relação a revelação, o Espiritismo sendo uma revelação. E falamos ontem, que Allan Kardec, ele, logicamente, entre aspas, mas ele simplesmente organizou, codificou o que os espíritos superiores trouxeram. Porque esse conjunto de princípios e leis foram revelados não por Allan Kardec, mas foram revelados pelos espíritos superiores, e os espíritos superiores, se utilizando desse missionário, que era Allan Kardec, eles trazem essa doutrina, que era uma doutrina nova, um conjunto de princípios e leis. E esse conjunto de princípios e leis, eles estão contidos aonde? Nas obras que vieram através de Allan Kardec. Porque os espíritos, eles se utilizaram de um homem encarnado para poder colocar todos esses princípios e leis no papel. Foi publicado e até hoje nós temos essas obras para podermos consultar, ler, estudar. Estão contidos nas obras de Allan Kardec, e essas obras, quando nós falamos a codificação espírita, nós temos assim um alicerce. O alicerce dessa obra foram 5 livros, mas não ficou somente nesses 5 livros. Mas o alicerce, a base do edifício, nós consideramos 5 livros, que nós chamamos a codificação, a obra básica, chamamos o Pentateuco kardeciano, porque são 5, Pentateuco, porque tem o Pentateuco mosaico, que são os 5 livros que vieram através de Moisés, mas nós estamos falando do Pentateuco kardeciano, a codificação espírita. Qual o primeiro livro? O Livro dos Espíritos. O segundo livro que foi publicado, o Livro dos Médios.
O terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto livro, o Céu e o Inferno. E o quinto livro, a Gênese. A doutrina espírita, de modo geral, ela se fundamenta nos seguintes princípios. A gente costuma, inclusive, falar para os nossos estudantes. Nós podemos ser simpatizantes do Espiritismo, mas se nós ainda não aceitarmos algum desses princípios, nós ainda não podemos nos dizer espíritas. E aqui tem alguns princípios mais importantes. Em primeiro lugar, para nós dizermos, eu sou espírita, eu creio nessa doutrina, nós precisamos o quê? O primeiro princípio mais importante é a existência de Deus. A existência e a unicidade de Deus. Deus existe e Deus é único. Se eu não acreditar na existência de Deus, nem que existe somente um Deus, que existem vários deuses, eu posso ser um simpatizante, mas eu não sou ainda um espírita, porque um dos princípios do espiritismo é a existência e a unicidade de Deus. Outro princípio é a existência e a imortalidade do espírito. Eu creio. O espírito existe e ele é imortal. Outra, a reencarnação. Eu creio que eu, espírito, posso voltar várias e várias vezes num corpo físico, num corpo de carne. Eu creio na reencarnação. Um outro princípio, a criação igualitária dos espíritos. Deus criou todos os espíritos da mesma forma. Uma criação igual para todos os espíritos. E Allan Kardec pergunta isso em O Livro dos Espíritos, e os benfeitores dizem, todos os espíritos foram criados, simples e ignorantes, simples e sem conhecimento. Criação igualitária. A possibilidade, outro princípio, a comunicação com os espíritos desencarnados. Eu creio que eu posso me comunicar. Há essa possibilidade de nos comunicarmos com os espíritos desencarnados. Isso acontece, em geral, à noite, quando sonhamos, nós vamos encontrar seres queridos que já não estão mais fisicamente presentes. Quando nós captamos as intuições, as inspirações, são os espíritos nos entrando em comunicação conosco. Outro princípio, a lei de causa e efeito. Tudo que eu faço, um efeito vai surgir disso daí. O que eu planto, o que eu semeio, é o que eu vou colher. E tem outros princípios também. Mas esses, pelo menos esses, para que a gente se diga, eu sou espírita, nós precisamos aceitá-los. No livro O que é o Espiritismo, logo no preâmbulo, Allan Kardec nos diz o seguinte: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Kardec diz, o Espiritismo é a ciência espírita, não é a ciência acadêmica, porque a ciência acadêmica, ela não tem condições de tratar da natureza, da origem e do destino dos espíritos, da forma como o cientista gostaria, com uma máquina, para poder analisar. Não, mas a ciência espírita, ela tem essa possibilidade através dos médiuns, que são os intermediários nesse relacionamento, nesse intercâmbio.
E ele diz: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza do espírito, da origem do espírito e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Nós, ao lermos as obras espíritas, nós vamos vendo como que os espíritos se relacionam conosco, as mensagens que eles nos trazem. E é isso que Kardec vem dizendo. Ele continua ainda no livro que é o Espiritismo, dizendo o seguinte: o Espiritismo tem por fim demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, com a finalidade, um fim que o Espiritismo tem: estudar os espíritos, estudar a forma que eles se manifestam, estudar as suas faculdades, a sua situação feliz ou infeliz, porque nós sabemos que cada espírita, ao desencarnar, vai chegar ao mundo espírita ou ao mundo dos espíritos de uma determinada maneira. Ele pode chegar de uma forma muito serena, muito tranquila, muito feliz, ou não. E é isso que Kardec diz. O Espiritismo, ele consegue demonstrar e estudar tudo isso. Tem possibilidade do conhecimento do mundo espiritual. Mas ele continua dizendo que o Espiritismo, ele é uma ciência, como nós falamos, mas ele diz, é ao mesmo tempo uma ciência de observação. Ele é uma ciência que observa, analisa, porque Kardec, nós vamos ver isso, ele agia como um cientista, mas também é uma doutrina filosófica. Por isso que nós dizemos que o Espiritismo é ciência, é filosofia e é religião. Quando Allan Kardec publica o que é o Espiritismo, ele publica em 1958, ele ainda não havia trazido o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em 1864. Em 64 que ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque primeiro ele queria trazer a base científica e filosófica. E ele diz, como ciência prática, o Espiritismo consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Porque a ciência prática é o quê? No momento da pesquisa, no momento da reunião mediúnica, que naquela época ele não dizia reunião mediúnica, mas eram reuniões de experimentações que eram realizadas e ali ele ia obtendo todas essas informações. Então, como uma ciência prática, o Espiritismo consiste nessas relações entre nós encarnados e os espíritos desencarnados. Mas ele não diz que é ciência e também é filosofia? E ele diz, como filosofia, compreende todas as consequências morais que se originam das relações entre nós e os espíritos. Porque não teria nenhuma consequência se nós não buscássemos o lado da moralidade. Porque simplesmente, eu sei que o mundo espírita existe, eu sei que eu posso me comunicar com os espíritos, mas e daí? O que eu posso tirar de proveito útil para a minha vida? O que isso vai contribuir para que eu possa me tornar uma pessoa melhor, para que eu possa me pacificar, para que eu possa aliviar as minhas dores, consolar? Por isso ele diz, como filosofia, vai compreender todas as consequências morais que se originam das relações entre nós e os espíritos, entre nós aqui encarnados e os espíritos, que é quando os espíritos vêm e trazem todas aquelas revelações,
aquilo vai abrindo um campo imenso na nossa compreensão para que nós possamos buscar um outro caminho, porque é melhor aprendermos com os exemplos do outro do que termos, às vezes, que vivenciar determinadas situações, muitas das vezes dolorosas, para então podermos aprender. Ora, se podemos aprender com aquele que já passou por aquilo, para que nós vamos repetir o mesmo erro? No livro A Gênese, que é a quinta obra da codificação, no capítulo 1, no item 16, Kardec nos diz: o objeto da ciência clássica, da ciência acadêmica, ele diz: o objeto da ciência é o estudo das leis do princípio material. A ciência acadêmica, ela estuda o quê? A matéria. O objeto dela é o estudo das leis do princípio material. Mas Kardec diz em A Gênese, o objeto especial do Espiritismo é o quê? É o conhecimento das leis do princípio espiritual. Porque se o Espiritismo tem os seus princípios, nós precisamos compreender esses princípios. E o objeto do Espiritismo é conhecer essas leis do princípio espiritual. E ele continua ainda em A Gênese dizendo que o Espiritismo e a ciência, o Espiritismo e a ciência acadêmica, e a ciência, o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Kardec diz: é importante unir o Espiritismo com a ciência. E ele diz: a ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. O cientista, ele não vai conseguir, em laboratório, com as leis somente da matéria, explicar fenômenos, explicar o mundo espírita, explicar o espírito. Ele não tem condição para isso. Mas Kardec diz: ao espiritismo também, sem a ciência, faltaria um apoio e comprovação. O que ele quer dizer com isso? Pode até parecer um pouco contraditório, mas não. Porque ele diz: o espiritismo e a ciência se completam. Por exemplo, quando nós pegamos as obras espíritas, vindas através dos espíritos superiores organizados por Kardec, ou quando nós pegamos obras sérias, como as vindas através do médium Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco e outros, e que ali tem revelações, informações que os espíritos trouxeram, mas que a ciência ainda não havia constatado, fica-se aquela dúvida: será que realmente essa informação é verídica? Será que esse espírito está trazendo uma informação verdadeira? E aí passam-se anos. E aí a ciência descobre, conclui que aquela informação é verídica. O que acontece? Vai ter para o espiritismo o apoio e a comprovação. Tem obras escritas através do espírito André Luiz e o médium Francisco Cândido Xavier, que quase 70 anos depois, informações que ali se encontram, a ciência está constatando que é verdadeiro. A primeira obra, ou melhor, a segunda obra, Chico Xavier tinha 22 anos, eu acho, muito jovenzinho. A segunda obra que ele traz é Cartas de uma Morta. A própria mãe dele, desencarnada, se utiliza dele e traz esse livro, Cartas de uma Morta, pelo Espírito Maria João de Deus. E ali ela fala sobre Marte. E ali foi uma revolução.
Os próprios espíritas disseram, não, que isso? A ciência não falou nada disso. Isso não é verdadeiro. E à medida que a nossa ciência está conseguindo se aproximar do planeta Marte, ela está trazendo revelações que não eram conhecidas e revelações que já haviam sido ditas, trazidas há mais de 70 anos atrás. Foi em agora eu não lembro a publicação do livro, Cartas de uma Morta. Mas, então é isso que Kardec diz. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. E ele diz, trazendo agora um trecho que está contido em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 4, quando Kardec diz que o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido. Ontem nós falamos sobre o Consolador Prometido. Nós percebemos que os estudos, eles vão e voltam, e com isso a gente vai aprendendo melhor, fixando melhor. Estamos iniciando, ontem a gente já estava no finalzinho do nosso curso do 2º ano e falamos sobre esse Consolador Prometido. E ali Jesus, ele fala sobre o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Quando Jesus promete esse Consolador, seria com que finalidade? É isso que Kardec diz em O Evangelho. Esse Consolador prometido por Jesus, na última ceia, que está lá contido no Evangelho de João, seria o quê? Para que esse Consolador? Para trazer o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. E é isso que Kardec diz. O Espiritismo, ele realiza isso que Jesus havia prometido. Queridos amigos que nos acompanham, é muito bom estarmos aqui fazendo essa retrospectiva dessa aula do dia 12 de fevereiro de 2020, que foi a 2ª aula do nosso curso de Espiritismo voltado para o 1º ano de estudos. E assim nós teremos todo o nosso curso completo Nós teremos todo o nosso curso completo no nosso canal do YouTube. Lá na nossa playlist do nosso canal, nós vamos postar essa aula com a data de 12 de fevereiro. Vamos postar lá na pastinha de fevereiro, porque assim, quem desejar vai ter o curso inteiro, desde o início, podendo ver, rever. Mas aqui o livro que eu estava falando, Cartas de uma Morta, pelo Espírito Maria João de Deus, Francisco Cândido Xavier, e deixa eu ver se aqui eu encontro a data da publicação, porque logicamente que essa publicação ela é muito mais recente, ela é de 2012. Deixa eu ver aqui. Aqui não sei se tem a data da primeira publicação. Não estou encontrando. Vamos ver se encontra. Tem aqui, olha. Tem aqui a introdução, a explicação necessária ao leitor. Assinado por Francisco Cândido Xavier, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 25 de junho
de 1935, 25 de junho de 1935, Francisco Cândido Xavier estava com 25 anos, porque ele nasceu em 1910, estava com 25 anos. Muito linda a história. E a mãe dele havia desencarnado em 29 de setembro de 1915. 20 anos depois, ela traz esse livro, Cartas de uma Morta. Mas, queridos amigos, que a doce paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Aguardamos vocês na próxima quinta-feira para darmos continuidade ao nosso curso de Espiritismo. Paz a todos, foi muito bom estarmos juntos.